Talvez você tenha se perguntado muitas vezes: Deus, onde tu estavas? Onde tu estavas quando eu chorei sozinho? Onde tu estavas quando a porta se fechou? Onde tu estavas quando todos foram embora? E talvez o silêncio tenha parecido abandono. Talvez a espera tenha parecido distância. Talvez a dor tenha parecido ausência. Mas hoje Deus quer lembrar você de algo. Eu nunca saí do seu lado. Houve dias em que ninguém ligou, dias em que ninguém percebeu sua luta, dias em que o coração ficou pesado demais para continuar sorrindo. Você olhou ao redor e sentiu como se estivesse caminhando sozinho, como se ninguém entendesse o tamanho da batalha que enfrentava. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava acreditar que Deus ainda estava trabalhando naquela situação. Mas o céu nunca perdeu você de vista. O que parece abandono, Deus chama de cuidado. O que parece silêncio, Deus chama de preparação. O que parece distância, Deus chama de proximidade. Porque mesmo quando você não ouviu, Ele continuou contigo. José foi vendido, foi rejeitado, foi esquecido. Em muitos momentos parecia completamente abandonado. Mas a Bíblia continua repetindo algo poderoso. O Senhor era com José, na casa, na prisão, na espera e no propósito. Porque Deus não abandona quem pertence a Ele. O que parece abandono, Deus transforma em testemunho. O que parece rejeição, Deus transforma em direção. O que parece solidão, Deus transforma em encontro. Porque sua presença permanece mesmo nos vales mais profundos. Talvez você esteja vivendo uma fase difícil, uma fase em que muitas perguntas permanecem sem resposta, uma fase em que as lágrimas falam mais que as palavras. Mas Deus esteve em cada madrugada, em cada oração silenciosa, em cada passo que você deu, quando pensou que não conseguiria continuar. Foi Ele quem sustentou sua fé quando suas forças acabaram. Foi Ele quem guardou seu coração quando tudo parecia desmoronar. Pai, perdoa-me pelas vezes que pensei estar sozinho, pelas vezes que confundi silêncio com abandono, espera com esquecimento. Abre meus olhos para perceber teu cuidado em cada
que havia pegadas apenas de um lado. Não porque o Senhor me deixou, mas porque o Senhor me carregou. E aquilo que parecia uma ausência era, na verdade, a manifestação do teu amor, me sustentando sem que eu percebesse. Deus estava lá quando você chorou. Deus estava lá quando você caiu. Deus estava lá quando você esperou. Deus estava lá quando ninguém viu. Deus estava lá quando ninguém ficou. Deus estava lá o tempo todo. O que parece abandono, Deus sempre esteve contigo. O que parece silêncio, Deus sempre esteve trabalhando. O que parece demora, Deus sempre esteve preparando algo maior. Porque o amor do Senhor não depende das circunstâncias, e sua presença nunca abandona seus filhos. Talvez você não tenha visto Deus em alguns capítulos da sua história, mas quando olhar novamente, perceberá que Ele estava em cada página. Se Deus realmente tivesse te abandonado, você não teria chegado até aqui. Porque houve dias em que suas forças acabaram. Houve noites em que suas lágrimas não paravam. E mesmo assim, você continuou caminhando. Você achou que estava sozinho quando enfrentou aquela batalha. Achou que estava sozinho quando as portas se fecharam. Achou que estava sozinho quando ninguém compreendeu sua dor. E por um instante, o silêncio pareceu ausência, a demora pareceu esquecimento, e a espera pareceu abandono. Mas enquanto você fazia perguntas, Deus estava escrevendo respostas. Enquanto você chorava, Deus estava preparando o consolo. Enquanto você esperava, Deus estava movendo circunstâncias. Porque o Senhor nunca deixou de cuidar de você. O que parece abandono, Deus sempre esteve contigo. O que parece silêncio, Deus sempre esteve ouvindo. O que parece distância, Deus sempre esteve perto. Mesmo quando seus olhos não conseguiam perceber, a mão do Senhor continuava sustentando você. Existem momentos em que Deus não muda a situação imediatamente, porque primeiro Ele está fortalecendo o coração daquele que está passando pela situação. Embora
você não entendesse o processo, Deus entendia. Embora você não enxergasse o caminho, Deus já conhecia o destino. Porque nada foge do seu controle. O que parece abandono, Deus transforma em testemunho. O que parece espera, Deus transforma em crescimento. O que parece dor, Deus transforma em aprendizado. Porque seu amor continua operando, mesmo nos bastidores. Lembre-se de Daniel na cova, lembre-se dos amigos na fornalha, lembre-se de Paulo na prisão. Nenhum deles estava sozinho. E você também não está. Mesmo que ninguém veja sua luta, mesmo que ninguém ouça suas orações, Deus continua presente. Há anjos guardando seus caminhos, há promessas protegendo seu futuro, há um propósito sustentando sua jornada. Pai, quando eu não sentir tua presença, ensina-me a confiar na tua fidelidade. Quando eu não compreender teus caminhos, ensina-me a descansar no teu amor. As estações da vida. E um dia você olhará para trás e verá quantas vezes Deus interveio sem que você percebesse, quantas vezes Ele protegeu sem que você soubesse. E perceberá que os capítulos mais difíceis não foram capítulos de abandono, foram capítulos de preparação para algo muito maior. Deus estava presente na lágrima, Deus estava presente na espera, Deus estava presente na luta, Deus estava presente na dor. Estava presente na caminhada, Deus estava presente em cada detalhe. O que parece abandono, Deus sempre esteve contigo. O que parece escuridão, Deus sempre foi a luz do caminho. O que parece o fim, Deus está transformando em um novo começo. Porque o Senhor jamais abandona aqueles que colocou em suas mãos. Talvez você não consiga ver Deus em tudo que aconteceu, mas pode ter certeza, Ele viu você em cada momento e nunca se afastou, nem por um segundo. O momento mais difícil da sua vida não foi o momento em que Deus te abandonou. Foi o momento em que Deus mais esteve perto, mesmo que você não tenha percebido.
dores que nos fazem sentir sozinhos. Há lutas que ninguém consegue entender. Há noites tão silenciosas que parecem não ter fim. E nesses momentos o coração começa a fazer perguntas. Deus, o Senhor ainda está aqui? O Senhor ainda me vê? O Senhor ainda se importa comigo? Porque quando as respostas não chegam e as circunstâncias não mudam, é fácil acreditar que fomos esquecidos. Mas Deus nunca esquece aqueles que ama. O que parece abandono, Deus chama de companhia. O que parece distância, Deus chama de cuidado. O que parece silêncio, Deus chama de trabalho invisível. Porque enquanto você chorava, Ele estava ao seu lado. Enquanto você esperava, Ele estava preparando o caminho. Agar chorou no deserto, sem saber o que aconteceria, sem enxergar saída, sem enxergar esperança. Mas o Deus que a viu naquele lugar continua vendo você hoje. O Deus que ouviu seu clamor continua ouvindo cada oração. Porque os olhos do Senhor nunca se afastam dos seus filhos. O que parece abandono, Deus transforma em encontro. O que parece rejeição, Deus transforma em propósito. O que parece esquecimento, Deus transforma em testemunho. Porque sua fidelidade permanece, mesmo quando nossas emoções vacilam. Talvez você tenha perdido pessoas, talvez tenha perdido oportunidades, talvez tenha perdido forças durante a caminhada. Mas você não perdeu Deus. Ele continuou segurando sua mão, mesmo quando você não sentia, mesmo quando não entendia. E todas as vezes que você pensou em desistir, houve uma força invisível sustentando você. Houve uma graça silenciosa protegendo você. Houve um amor constante carregando você. Pai, abre meus olhos para perceber o quanto o Senhor cuidou de mim nos dias que mais me senti sozinho. Mostra-me as marcas da tua fidelidade nas páginas que eu chamei de dor. Porque hoje eu entendo que a espera não era abandono, o silêncio não era distância e a demora não era esquecimento. O Senhor estava trabalhando, fortalecendo minha fé, moldando meu coração e preparando algo que eu ainda não conhecia.
conseguia ver. Tu estavas lá quando eu chorei, tu estavas lá quando eu esperei, tu estavas lá quando eu me senti perdido. tu estavas lá Nas madrugadas difíceis, estavas lá nos dias de luta, tu estavas lá o tempo inteiro. O que parece abandono, Deus sempre esteve contigo. O que parece solidão, Deus sempre esteve presente. O que parece um deserto, Deus sempre esteve guiando seus passos. Porque seu amor não se afasta, sua graça não falha e sua presença não abandona. Um dia você perceberá que os momentos em que mais sentiu falta de Deus foram exatamente os momentos em que Ele mais carregou você em seus braços.